Ok. E Oi, aí, boa noite a todos. boa noite. Boa noite, André. Boa noite. Vou acompanhar por um tempo, que eu tenho uma coisinha para fazer, mas vamos lá. Bom, a gente tinha terminado nossa conversa nesse pedaço aqui onde a gente iria compartilhar sobre os critérios de qualidade que foram recomendados pela Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Aspectos, eles foram colocados de uma forma que a nossa realidade aqui no Brasil pudesse estar adaptada a essa proposta. Então, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos fez algo, assim, é praticamente igual em relação às a critérios de qualidade, tá? Então, a gente pode tomar isso como uma possibilidade da nossa vida aqui no Brasil também, porque os critérios, todos os critérios, são 32 critérios, eles são totalmente viáveis para o nosso dia a dia de trabalho. Não é uma coisa que exija uma alta complexidade de recursos ou de paciência ou de determinação para fazer. Mas é preciso que seja feito. Então, cuidados com o paciente e com a sua família, avaliação das necessidades. O primeiro critério é critério de necessidade física. Então, eu sempre digo que a parte de controle de sintomas é a parte mais fácil do processo, mas ela precisa ser feita de maneira impecável. Então, a avaliação das necessidades físicas do paciente conta como base, alicerce para que todo o projeto de planejamento de cuidado seja construído de uma maneira bastante mais satisfatória. Então, se você vai ver as necessidades psicossociais, espirituais do paciente, da família, num paciente que está com dor e que vai precisar de aspiração traqueal e que ele tem muito desconforto, que ele fica gemente a noite inteira, você vai ter muito mais dificuldade de lidar com essas questões psicossociais, porque o paciente está gerando, ele está vivendo um sofrimento e ele gera sofrimento na família. E a gente vai ter essa condição de avaliação das necessidades físicas, psicossociais e espirituais como parte obrigatória do nosso processo de cuidado e isso precisa estar registrado no prontuário, na avaliação dele, na admissão dele, tá? O segundo critério diz respeito às necessidades do doente da família, que precisam ser reavaliadas. Então, não adianta nada você fazer um baita plano de cuidados e depois nunca mais ninguém olhar para ele, para saber o que foi de resultado dos primeiros parâmetros que foram avaliados e o que precisa ser reformulado. Tanto na questão do planejamento de cuidado como tratamento, como também enganos que a gente possa ter tido na avaliação, pela nossa inexperiência ou porque a gente não teve acesso a informação fidedigna, então você tem informação do cuidador e você não tem a informação da família. E aí você faz todo o planejamento de uma informação que não é absolutamente fundamentada, então a reavaliação é necessária para que a gente possa tomar pé do caso de uma maneira organizada. Não é só começar e aí, vamos ver onde é que vai dar. Bom, nunca mais você olha para o paciente ou você demora 3 meses para olhar e fala, nossa, não podia ter tomado essa medicação que ele tem glaucoma. Então, ele não podia ter tomado um adjuvante do tratamento da dor porque ele tem glaucoma, ou ele não podia ter tomado corticoide. E aí você descobre tardiamente esse problema e aí já adquiriu consequências do seu tratamento inadequado. Critério 3. O grau de dependência de cada doente deve ser avaliado e registrado. Então, pelo grau de dependência, você vai saber a complexidade das intervenções e dos equipamentos, principalmente, que você vai precisar usar, e também dos recursos humanos. Então, se o paciente tem um grau de dependência que ele está muito elevado nesse momento, e é transitório, você vai ter um tipo de planejamento. Se você tem uma condição agora, que tem uma chance muito pequena de recuperação, o teu planejamento é outro. E quando você tem essa situação, é muito importante que você traga a família para perto desse cuidado, para o dia a dia do cuidado, para que ela comece a fazer parte do instrumento de cuidado do paciente. Que é também um adulto, um dos grandes problemas das operadoras é o home care eterno. E aí a família, o home care assume, a equipe assume definitivamente os cuidados do paciente.
crônica muito perigosa para todos os envolvidos. Critério 4. Deverá ser definido por cada doente e família um plano terapêutico personalizado. Então, com base nessas necessidades físicas, psicossociais, familiares, espirituais, você faz esse plano de cuidado. O plano terapêutico personalizado deverá ser reavaliado regularmente. Não é adequado que a gente faça cópia e cola do plano de cuidados de um paciente. Não dá para você colocar assim, medidas finais vitais, ao dia, medida de controle de diurese, peso e altura, destro de horário. E você vai replicando isso toda semana. É possível que tenha necessidade de fazer coisas iguais todo o tempo. São iguais todo o tempo, elas talvez não sejam necessárias. Critério 6. Deverá ser definido um plano de apoio às necessidades do cuidador. Isso também diz respeito à equipe. Então, se você tem um único fisioterapeuta que é especializado naquele tipo de doença, só tem um na equipe. Então, você precisa criar condições desse profissional ou desses profissionais únicos entrarem em contato no dia a dia do cuidado e também serem respeitados no seu plano de descanso. Trabalhar por semana, porque ou ele está de plantão ou ele está à distância. Isso também acontece com as famílias. Então, se tem um filho, uma filha que está mais presente, e ele sempre é a pessoa que vai ser acessada caso tenha algum problema. Então, ele também está de plantão à distância, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Alguém tem que olhar para essas pessoas. Critério 7. A intensidade dos sintomas prevalecentes deverá ser avaliada, registrada e reavaliada frequentemente. Então, o paciente tem dor, começou o tratamento de dor, ele não respondeu ao tratamento e tem muito efeito colateral. Você precisa ter um plano de ação sobre isso. Você não vai ficar esperando, vamos esperar uma semana para ver como é que fica. A gente já sabe que tratamento de dor tem que ter um resultado imediato. Não é como antidepressivo, que você vai esperar uma semana, 2 para ter efeito. Nas escalas de avaliação de sintomas, você vai estabelecer metas de controle. Então, olha, nós vamos controlar a dor do paciente em 5 dias. Então, a gente tem 5 dias para controlar náuseas, tem 5 dias para controlar a diarreia, ou a gente tem 24 horas. Quanto mais rápido a gente ter de meta o controle do sintoma, mais satisfeito com o serviço o paciente vai ficar. O negócio é inversamente proporcional à nossa formação. Então, se você tem dor, por exemplo, você vai ver que o paciente vai demorar bastante tempo para controlar a dor. Então, ele vai ficar, às vezes, uma semana, 10 dias, às vezes passa meses com dor. Se a equipe não tem coragem de dar morfina, por exemplo. Critério 8. Deverá estar na posse de cada doente de família o plano farmacoterapêutico. O paciente tem que saber o que ele está tomando. A família tem que saber o que ele está tomando e por que ele está tomando. Então, quando eu tenho um paciente que tem múltiplas morbidades, então idoso é muito frequente isso. Não precisa nem ser necessariamente de cuidados paliativos, basta ser idoso e que tenha múltiplas doenças. Então, quando eu vou fazer a prescrição dele, eu separo, coloco para dor, para controle do hábito intestinal, para o apetite, para o insônia, para a memória, para a pressão, para o coração, para o pulmão. E aí, quando eu faço dessa forma, fica claro para o paciente qual que é o objetivo de cada remédio que ele toma. Porque às vezes o paciente está tomando 28 remédios, ninguém sabe para quê. E é surpreendente que quando eu mesma coloco essa planilha, eu vejo o quanto de medicação desnecessária que está sendo prescrita. Então, você pega um paciente que tem lá 28, 29 comprimidos para tomar por dia, e você vai ver que, por exemplo, uma coisa que é super comum, vitamina. O paciente está tomando cálcio com vitamina D, ele está tomando vitamina D, ele está tomando um suplemento multivitamínico que tem vitamina D. Ninguém é capaz de ver que essas coisas não fazem sentido. Então, parece uma bobagem, é só vitamina, mas não é você que toma 4 comprimidos a mais na sua vida.
Isso é muito chato. Então, quando você tem um paciente que tem uma prescrição muito, muito grande, é extremamente importante que o médico avalie cada uma das medicações com o seu objetivo de cuidado, para que está tomando e por quanto tempo vai tomar. Então, você vai manter a vitamina D por 3 meses e vai colher exame de novo. Ou vai ser 6 meses e vai colher exame de novo. Ou o paciente tem esclerose múltipla e é suplementação de vitamina D em doses cavalares para sempre. Você tem que saber para que o paciente toma remédio. Quando a gente vai fazer, por exemplo, o plano de cuidados nutricionais, o paciente está tomando 1 litro de dieta, aí ele está tomando 1 litro de água. Só que ninguém faz a conta de quantos ml em cada seringa para dar cada comprimido, antes e depois. Então, você limpa o equipo, faz a medicação, limpa de novo, já foi 40 ml. Quantos comprimidos em cada push lá que você vai fazer de medicação? Quando eu vou fazer a conta hoje mesmo eu atendi uma paciente que está nessa condição. Quando você vai fazer a conta de quantos ml ela toma para receber medicação, dá quase 1 litro também. Aí como é que uma pessoa que tem insuficiência cardíaca consegue viver com 3 litros por dia? Que não seja se afogando em catarro e edemaciada, e com desconforto e com gemência. Ah, mas está tomando o que a nutricionista mandou, imagina 1 litro de água é pouco. Ninguém fez a conta de que a paciente está tomando 3,5 litros. E miudinha, pequenininha. Então, essa prescrição organizada, que tenha uma meta, que tenha um porquê, um para quê, é muito importante. Eu vi no censo que você mandou, Daniel, que a maioria dos teus pacientes, pelo menos no censo que você me enviou, tem acho que uns 2 ou 3 que não tem diagnóstico, mas os outros, a maioria é doença neurológica. Então, doença neurológica, usando sonda, com soro, aí tem as intercorrências, aí vai tomar antibiótico. Quanto que tá indo no antibiótico? Quanto que de diluição tá indo em cada vez que vai receber a medicação endovenosa? Alguém tem que fazer essa conta, porque no final das contas, sobra líquido para esse paciente, a chance dele broncoaspirar é maior, a chance dele ter descompensação cardíaca, edema pulmonar é maior ainda. Então, quando você traz a família como parte do teu processo de cuidado, explica para esse filho, para essa esposa, para o marido, olha, aqui está a sequência dos medicamentos que seu pai toma, que a sua mãe toma, e os motivos pelos quais ele está tomando. Então, o paciente tem doença de Alzheimer, e aí a pressão dele está sempre baixa, aí tem sempre que dar soro para melhorar a pressão. Só que o cara toma 3 antihipertensivos. Entende que essa questão a parte farmacológica do processo do cuidado do paciente em paliativo é muito valiosa. Então, eu não sei como é que é o envolvimento da farmacêutica em relação às prescrições do grupo, mas seria muito importante que ela pudesse ajudar os médicos a tomarem decisões mais sensatas em relação à prescrição. Isso te ajuda muito na questão do manejo dos custos, as operadoras vão gostar muito que você está olhando para isso. Critério 9. Deverá existir um guia de acolhimento do doente da família. Tem um script para ser feito, não pode ser cada um faça da sua cabeça. Então, cada um que vai ver o paciente faz do seu jeito. Só que quando você pensa em qualidade, tem que ter é claro que vai ter como a Ana Cláudia fala bom dia, mas todo mundo vai precisar falar bom dia. Tem um script, olha, você chega, você cumprimenta. Você não vai perguntar se está tudo bem, porque não está. Se estivesse tudo bem, você não estaria ali. Porque você não é uma pessoa bem-vinda na casa de uma pessoa que está numa condição de extrema vulnerabilidade. Você não é uma pessoa querida, fofa. A pessoa não está tudo bem. Então, você não chega para ele e pergunta se está tudo bem. Você fala assim, como foi sua noite? Eu soube que a noite não foi fácil e hoje eu cheguei aqui com a missão de fazer seu dia ser melhor. Porque você pegou no plantão que o paciente não passou bem a noite. Você soube. Então, não tem sentido você chegar lá e falar se está tudo bem. Não está. E aí, quando você diz que reconhece que não está tudo bem, que você vai fazer o seu melhor para que o dia transcorra, ou a noite, seja lá o horário que você chegar para o plantão,
esse script de comportamento é algo que exala o perfume da empresa. Então, vai ser a atendente que vai receber a ligação, então eu vou ligar para a central de atendimento do home care. E a recepcionista, ela precisa estar a par de quem é quem na história. Ai, Ana Cláudia, bom dia, que eu posso te ajudar? Ah, puxa, não teve um dia bom com a sua mãe? Só um momento, eu vou transferir. Não é uma coisa, alô, só um momento, tô ocupada, você espera um pouco na linha. Não pode ser assim. Tem esse comprometimento de ajuda, ele precisa estar presente em todas as instâncias do processo, que vai de quem atende o telefone, inclusive. Então, esse guia de acolhimento, você pode ter um script para cada instância, vamos dizer assim. Vai até o dono da empresa. Quando chegar no dono da empresa, você vai ter que manter esse cuidado, porque senão você tem que consertar tudo que foi feito antes. As unidades com internamento, com internação, deverão permitir visitas em períodos de 24 horas de uma forma livre. Então, o critério 10 é para a unidade de internação, que não cabe numa unidade de home care. A unidade deverá ter definida e dado conhecimento ao doente e à família de como recorrer aos seus serviços em caso de urgência. Combinado não sai caro. Eu tenho pacientes em cuidados paliativos que ficam em casa e, dependendo da distância que tem da minha casa, eu não vou fazer atestado de óbito de madrugada. Então, eu combino com eles. Pessoal, vocês vão me ligar e aí a gente vai pedir para o SAMU ir constatar o óbito. Ele constata o óbito, vai fazer uma declaração e aí vocês vão trazer essa declaração aqui em casa e eu faço o atestado. Ou eu vou de táxi até o lugar, eu não vou dirigindo, então aí a gente tem que combinar tudo direitinho. Quando você combina, não é desamparo. O problema é quando você diz que está disponível e desliga o celular. Isso é uma coisa muito, muito ruim de ser feito. Então, tem disponibilidade de 24 horas, qual a instância de recurso? Vai ter um médico em 5 minutos na casa do paciente? Se não vai ter, você precisa dizer o que vai ter em 5 minutos. Se é alguém respondendo a ligação ou um enfermeiro presente lá, ou um médico, se for o caso, for possível. O cuidador principal deve ser identificado desde o primeiro momento do apoio assistencial. Então, quem que vai ser o responsável? Mas isso eu imagino que deve ser uma prática compulsória, né? Saber quem que se responsabiliza, quem que assina pelo paciente, quem que vocês vão avisar caso tenha alguma necessidade de mudança no plano terapêutico. Critério 13. O risco de luto complicado deverá ser avaliado e registrado. Então, quando a gente está com paciente em cuidados paliativos e que está na fase final, ele está em processo ativo de morte, você precisa ter, com a ajuda do psicólogo, da equipe, recursos de identificação de luto complicado. E luto complicado não é aquele familiar que chora toda vez. Porque a gente tem um pensamento linear de quem faz escândalo é quem vai dar problema. E não é. Em geral, quem vai dar problema é quem está distante, quem não está acompanhando. Quem vai dar problema é quem tem uma relação afetiva ambígua com o paciente. Então, é aquela filha que foi abusada, é aquela esposa que que tinha violência doméstica e ela que está cuidando. Então, essa pessoa que está dependente agora, que foi um algoz no passado, gera um sentimento duplo, um sentimento de afeto e um sentimento de quero que morra rápido. E aí a pessoa morre e quem fica se sente culpado. Então tem risco de luto complicado. O apoio no luto deverá ser suportado com um plano específico e personalizado. Aqui entenda que não está sendo dito que você tem que ter suporte ao luto organizado para um ano de acompanhamento. Não é isso. Mas você precisa ter pelo menos uma ação depois da morte do paciente. Um telefonema, entrega de flores, uma carta de condolências, alguém da equipe que vai acompanhar no velório. Precisa ter isso planejado, não pode ser no susto. Ai, nossa, esquecemos de mandar a flor pro
para a Dona Maria. Ai, puxa, amanhã tem que estar organizado. Quem que é o próximo plantonista para ir no velório? Em geral, vai no velório o profissional da equipe que era mais próximo do paciente. E é uma prática muito bem vista a participação no funeral da equipe, tá? E a gente nunca... Tem gente que pergunta para mim, você tem coragem de ir no velório e o paciente morreu e ninguém vai brigar com você? Eu falei, não, ninguém briga, porque todo mundo fica até grato de você ir. É uma manifestação de humanidade e de sensibilidade bem valorizada. O doente deve poder expressar por escrito as suas disposições prévias em relação a acontecimentos que possam ocorrer no futuro. De novo, eu vi no censo que você me mandou, eu imagino que o acesso à vontade do paciente nas condições em que eles estão seja algo, no mínimo, desafiador, né? Talvez não consiga. O paciente numa fase de demência avançada, o paciente com AVC, com anóxia pós-parada, você não vai ter condição de acessar ele online ali. Mas através dos contatos dele na família ou dos amigos, você consegue descobrir quem era aquela pessoa e o que ela diria a respeito dos cuidados que ela está recebendo. Então, é importante ter essa informação. Todas as intervenções deverão ser sujeitas a consentimento informado do paciente ou da família. Deverá existir um protocolo de detecção das necessidades de educação e informação dos doentes e da família. Então, a pessoa que faz a admissão, ela pode identificar quais são as necessidades de reforço, vamos dizer assim, em relação às orientações de cuidados. Então, você percebe um preconceito em relação ao analgésico, um preconceito em relação à passagem de sonda, um preconceito em relação à ida para o hospital, e aí você, num primeiro momento, você escuta, documenta isso, e aí a equipe vai explorando na frente, mas nas outras visitas, o que precisa reforçar em relação aos cuidados e aos processos de decisão também. A equipe deverá ter devidamente estruturada na sua composição a identificação de um coordenador e funções dos demais elementos. Então, essa hierarquia ela pode nascer de uma maneira natural ou de uma maneira organizada. A maneira natural, em geral, ela ocorre no dia a dia. Então, você vai ter, ou vai ser, não precisa ser necessariamente o médico, o líder do processo. Pode ser um assistente social, que conhece todo mundo, que sabe todas as vias de suporte, de rede de suporte do paciente. Ela sabe como conversar com a enfermeira, ela sabe como conversar com o médico. Então, é aquela pessoa que tem um poder de liderança, embora não seja chefe. Mas é importante para a equipe que essa chefia esteja clara. Então, você pode ter, sei lá, assistente social, que tem todo esse poder de liderança, mas quem define isso é a enfermeira. E aí a relação de boa qualidade entre essas duas pessoas vai ser muito produtiva para a equipe. Se você tem um líder e um chefe que não se dão, aí está encrencado. Porque eles não conseguem se alinhar e a equipe pira. Aí a equipe começa a favorecer quem interessa mais pessoalmente. Então, você gosta mais do líder nato, você atua no ajuste das expectativas dele. Se você não gosta dele, você quer favorecer o chefe, você começa a criar situações para que a liderança fale, apresente o engano, o erro. E aí é nesses momentos onde você tem os impasses de equipe, de relacionamento de equipe. É quando não fica claro quem manda. Eu falo que não é difícil você construir uma equipe de cuidados paliativos, o difícil é você manter uma equipe madura. Porque a equipe madura, em geral, ela acaba desenvolvendo características um pouco de competição entre si. E ela para de escutar. Então, aquele profissional que está macaco velho, desde o primeiro paciente, tá, chega a determinado ponto que está na reunião, ele está em outro planeta, ele não está ouvindo o que está acontecendo, porque ele tem aquela sensação de que ele já ouviu tudo, que ele já sabe tudo.
E aí é isso que dá as encrencas, as pesquisas de clima que ficam muito difíceis nesses momentos. A equipe deve se reunir regularmente com intervalo máximo de 15 dias. Essa é uma recomendação bem clara. Então, a gente está tendo uma oportunidade com nesse nosso projeto de favorecer os encontros de vocês, porque a gente fala, né, tem a reunião aqui, aí depois vocês vão conversar entre vocês a repercussão do que foi dito, o que a gente vai fazer com isso, o que a gente não vai fazer, o que é possível, o que não é possível. E isso, de alguma forma, fortalece a relação de vocês no dia a dia do trabalho. Porque quando vocês fazem a reunião, cada um pode opinar e falar assim, não, a Ana Cláudia é louca, não vai conseguir nunca fazer isso. Aí o outro fala assim, não, peraí, ela disse uma coisa que talvez a gente consiga resolver. E isso faz com que aquele que duvidou comece a enxergar os seus pares de uma forma mais positiva, porque ele duvidou, mas tem alguém que acredita. E é possível fazer essa transformação. Então, essa programação, eu espero que depois que a gente terminar o nosso projeto, vocês continuem se reunindo para rever tudo isso que a gente tem conversado. Protocolos de cuidados. Eu não sei se vocês têm, por exemplo, protocolo de controle de dor, protocolo de controle de hábito intestinal, protocolo de últimos dias de vida, protocolo de acesso de medicação, hipodermóclise ou troca de acesso venoso, protocolo de tratamento de feridas. Então, você tem 3 enfermeiras. As feridas precisam ser tratadas da mesma forma. Elas podem até se discutir a conduta entre elas, mas tem que ter um passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Como que é conduzido isso? Precisa ser feito um protocolo. E assim vai, para aspiração traqueal, para banho. Quem que toma a decisão se toma banho no chuveiro ou na cama? Depende da boa vontade do técnico no dia? Depende da temperatura ambiente? Quais são os critérios de decisão para tomar banho no chuveiro ou tomar banho no leito? Tô pegando, assim, um procedimento bastante simples. Mas não pode deixar a decisão para boa vontade de quem está cuidando naquele dia. Ah, hoje eu tô com dor nas costas, então hoje vai ser banho no leito, não consigo levar para o chuveiro. Não pode ser baseado nisso, tem que ser baseado em critérios objetivos. Ah, o paciente não sustenta a cabeça, a gente está com um problema de locomoção, a cadeira não está boa, a gente está com um problema técnico para poder fazer o banho, ou você tem um problema orgânico para fazer o banho no chuveiro. Então, essas coisas dos protocolos são muito valiosas no dia a dia da gente, porque aí não tem erro, você não precisa ficar estressado que alguém vai chegar e falar que você fez errado. Você fez com tudo baseado no protocolo, tá? A variabilidade do processo assistencial deverá ser reduzida ao mínimo indispensável. Então, essa variabilidade, ela precisa estar na dependência de mudanças clínicas que o paciente apresente, que essas mudanças não sejam previstas. Então, que a gente conversou da última vez, né? Então, tem risco de sangramento. Você não vai pedir para comprar ou para arrumar um lençol colorido quando sangrar, porque não vai dar tempo. Então, se tem risco de sangramento, você vai fazer o processo assistencial planejado com a característica de prevenção do sofrimento. Então, o paciente tem muita secreção. Ele está numa crise, está numa pneumonia. Ele está vindo para casa. Você não vai deixar para alugar um aspirador quando ele chegar em casa, estiver cheio de catarro e ter que chamar o fisioterapeuta na urgência. Você já sabe que ele pode precisar do aspirador. Então, põe o aspirador lá. Então, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Porque, de novo, o paciente em cuidado paliativo, ele não tem tempo para perder com a nossa incapacidade de planejamento. Então, se você tem um dia de vida, você não pode passar 3 horas com falta de ar. Nem 3 horas com dor, porque ninguém pensou que você ia precisar do oxigênio ou ia precisar da morfina. Deverão estar formalmente estabelecidas intervenções para prevenção de burnout nos elementos da equipe. Então, com esse perfil de pacientes que vocês têm, ou bem vocês prestam atenção na qualidade do bem-estar de cada um dos envolvidos do cuidado deste paciente, ou
esse trabalho vai ter prazo de validade. Vai aguentar trabalhar por 5 anos, por 6 anos, por 10 anos, e depois você vai querer vender água de coco na cara. Chega, você nunca mais vai poder ver paciente na sua vida. Então, é importante que exista um plano direcionado para o autocuidado. Então, vocês vão aprender a fazer meditação, vai ter curso de meditação para a equipe disponível, vocês vão fazer retiros uma vez por ano, você vai chamar um cara de turismo para conversar com a equipe 1 hora, pelo menos uma vez por mês, você tem que ter um projeto de cuidado da equipe. Precisa ter. Porque aí é o momento onde a equipe para e olha para si mesmo e fala, estou exagerando. Ou eu estou muito próxima de um paciente. Quem nunca falou, se esse paciente morrer, eu morro junto. Quem nunca sofreu desse jeito? Atire a primeira pedra. Quando você tem essa crítica, você consegue fazer o autocuidado. Quando você não tem, quando você acha que é normal você desejar morrer porque o seu paciente morreu, aí tem algo muito errado com o seu dia a dia de trabalho. Tem que entender que, assim, a gente se envolve, mas a gente se envolve pelo afeto, não pela empatia. Porque se a gente fica naquela história, porque podia ser minha mãe, mas não é sua mãe. Então, se podia ser sua mãe, seria uma outra história. E você seria filho, você não seria o médico dela, você não seria a fisioterapeuta dela. Todos os membros da equipe deverão ter formação em cuidados paliativos, pelo menos a formação básica. Então, a recomendação é que numa equipe que trabalha com pacientes em cuidados paliativos, pelo menos a equipe nuclear, médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, tenha formação completa. E os demais membros da equipe tenham formação básica. A gente vai fazer, os 2 fins de semana que a gente vai fazer aí em Araçatuba, a gente vai dar a formação básica. E a partir da formação básica, naturalmente surgem lideranças que querem fazer a formação completa. Por que é importante isso? Porque quem tem a formação completa vai estar sempre com esse olhar para a equipe, para a família, para o planejamento, para a qualidade, sem grande esforço. Não vai ser uma coisa assim, nossa, a gente não pensou nisso. Não vai ser aquele susto de olhar e falar assim, nossa, a gente está fazendo, mas a gente faz de uma maneira informal, a gente não faz isso planejado. Então, os profissionais que têm a formação, naturalmente, eles conseguem organizar a equipe, organizar o plano de cuidados dessa forma, direcionada para esse conforto, para essa qualidade de vida. Deverá existir um plano anual de formação contínua de todos os elementos da equipe. Eu acho que eu contei para vocês que eu fiquei 1 semana na Florence, em Salvador. Comentei? A Florence é uma clínica de cuidados paliativos e reabilitação que tem em Salvador. Tem 37 leitos, eles estão reformando agora, vão ter acho que mais 60 leitos. Então, teve uma aceitação muito bonita na sociedade baiana, a presença dessa clínica, com esse propósito de cuidados paliativos. E aí eu fiquei 1 semana lá, fazendo um estágio observacional. A coisa mais rica do mundo é você virar uma samambaia. Você ficar só observando. Você não tem que tomar decisão nenhuma, então eu participei de reunião de família, onde eu pude observar a expressão do filho da paciente quando a médica conversou a respeito do plano de cuidados de fim de vida. E eu pude observar a forma como a médica ouviu o medo que esse filho expressava a respeito do que ia ser feito. Então, isso é muito rico para a gente. Porque aí você não tem que decorar como falar ou como ouvir. Você observa quem fez uma coisa e quem fez outra. E na Florence, eles, na admissão, então, primeiro, eles escolhem os profissionais que tenham formação ou que estejam em formação. Se eles têm um profissional que é muito qualificado, mas não tem formação, eles contratam caso esse profissional deseje se formar em cuidados paliativos. Então, ou o cara tem formação, ou ele está fazendo, ou ele quer fazer. E aí, quando ele é admitido, eu acompanhei a admissão de uma fisioterapeuta.
Então, a pessoa que fez essa admissão, no caso era uma médica, ela leu a carta de boas-vindas dessa funcionária, e na carta de boas-vindas vem descrito quais são os benefícios que ela recebe por trabalhar na clínica. Então, entre eles, tem um congresso internacional a cada 2 anos. Então, o que a clínica dá suporte? A clínica paga a inscrição. Um congresso, ou jornada, ou simpósio, ou curso de atualização anual é pago pela clínica. Então, isso é muito importante. Isso que a gente vai fazer, né, agora no começo do ano, isso é muito valioso para a equipe. Saber que a empresa oferece condições de educação continuada em relação àquilo que esses profissionais estão trabalhando. Então, favoreça isso, estimule. Se não é pagando, porque não temos como patrocinar isso para todo mundo, que seja favorecendo em tempo, né? Então, olha, você vai ter 10 horas no ano para você fazer educação continuada, e você não vai ser descontado se você faltar porque você foi no congresso. Então, de alguma forma, tenta favorecer isso. Deverá estar estabelecido um plano de investigação consoante com o nível de diferenciação de recursos. Então, quando você tem uma família que tem um recurso diferenciado, você vai poder oferecer para ela um escopo de atendimento diferente daquela que não tem recurso. O que não pode fazer é falar para aquela que não tem recurso uma coisa que ela não vai ter acesso nunca. Muito oncologista faz isso. Chega para a família ou uma família de classe média, que já vendeu o carro, já vendeu o apartamento, e agora eles recebem a notícia que a doença voltou, aí o oncologista tem a cara de pau de chegar e falar, olha, tem uma imunoterapia, que é um tratamento novo, que acabou de ser recomendado pelo FDA, lá nos Estados Unidos, que custa R$500 mil a aplicação. E que tem uma super chance de ter resposta no caso do seu pai. E aí você tem a impressão que nem que você vender sua alma, você não vai conseguir R$500 mil. E aí teu pai tá morrendo não é porque ele tem câncer, mas é porque ele não tem dinheiro para comprar um tratamento que custa R$500 mil. Isso é antiético. Então, você tem que fazer um plano de cuidados compatível com o recurso que você tem disponível. E cada um tem sua realidade. O ideal seria tudo para todo mundo, mas a gente não tem tudo para todo mundo. A gente tem o que é possível para cada realidade. Então, quando vocês me disseram, a realidade daqui do interior do Ucrânia não permite que a gente tenha esse acesso aos médicos. Então, tá bom. Então, a gente não vai poder fazer milagre com todo mundo, mas quando a gente tiver acesso a um médico que se abra ao processo, a gente tem que saber o que fazer. E aí você vai oferecer isso e vai conseguir resolver. Obrigada. E uma água de coco geladinho. Deverá ser estabelecido, bom, já falei, o plano de cuidados, o plano de investigação consciente com o nível de diferenciação do recurso. Tá. Deverão existir protocolos de articulação entre recursos de cuidados domiciliares e de internação. Esse negócio é uma coisa legal quando você consegue ter contato com o pronto-socorro que vai ser levado o paciente. Não sei se vocês têm isso com todo mundo ou se tem isso com alguém. Tem? Quando você tem contato, então, assim, o paciente vai ser levado para o hospital e aí você mantém contato com o médico que vai receber ele lá para poder dar continuidade no processo. Fala assim, olha, vai chegar aí, a ideia é fazer tal procedimento, fazer tal exame e voltar para casa. Isso esses protocolos de articulação de cuidados são bem legais. A informação e documentação essencial sobre a doença deve acompanhar sempre o doente na transição entre esses recursos. Ele não pode chegar em cada lugar e ter que contar toda a história dele de novo. Então, essa transição de cuidados precisa ser amparada pela equipe que está cuidando de maneira mais crônica, que no caso o home care, tá?
Deverão ser estabelecidos sistemas de coordenação dos recursos existentes na área geográfica. A história e o processo clínico deverão ser únicos e multidisciplinares. O grau de satisfação do paciente e da família deverá ser avaliado regularmente, em particular no que se refere à resposta às suas necessidades e à prestação de cuidados por parte da equipe. Eu acabei de receber uma mensagem do Lucas, lá da Florence, que eles alcançaram um NPS, que é aquele índice de performance, que é internacionalmente reconhecido, de 99%. E para um serviço de cuidados paliativos, isso é um negócio que você tinha de publicar assim, tinha que botar outdoor contando isso, porque o Einstein não tem isso de 99%. O Sírio-Libanês não tem 99%. O MD Anderson, lá nos Estados Unidos, a MECA, o Memorial, não tem 99%. Então, para a gente chegar em 99% de NPS, você tem que estar muito alinhado a esse grau de satisfação. E o grau de satisfação não significa você acertar sempre. É você saber como você erra. E o que você erra e como você conserta. Lá nesse tempo que eu fiquei na Florence, teve situações onde houve falha técnica em relação ao cuidado do paciente. Atrasou o horário da fisioterapia, teve um problema com a água e o paciente não pôde tomar banho no horário previsto. Teve um problema na entrega da medicação, que o convênio não liberou, e aí a medicação chegou atrasada. Mas todas essas falhas, elas foram devidamente reconhecidas pela equipe. Então, eu vi a Fernanda, que é a médica, a gerente médica, chegar para uma família e pedir desculpas pelo atraso do banho. E aí, você vai dizer para mim, mas Ana Cláudia, a médica vai pedir desculpas pelo atraso do banho? Vai, porque a médica faz parte da empresa inteira. Então, quando tem uma falha da empresa, a falha é de todos. A falha não é de quem falhou só. A falha é do dono da empresa. Então, a médica foi pedir desculpas em relação ao atraso do banho. E perguntou em que isso interferiu no seu dia e como que nós vamos poder minimizar esse impacto negativo do que aconteceu. Nós estamos dispostos a melhorar essa condição. Aconteceu, não estava na nossa alçada, consegui evitar que isso acontecesse, mas nós estamos todos comprometidos para que isso não volte a acontecer. E a gente gostaria muito que vocês nos dessem notícias a respeito do que foi feito para modificar isso. Então, eu vi isso, isso é muito perfeito. Porque num trabalho sem qualidade, cada um quer resolver o seu, e que não foi você que fez, que se dane. Não é problema meu. Não fui eu que errei, eu fiz tudo certinho, fui aqui, resolvi, dei o remédio, tá tudo certo. Mas não pode funcionar assim. A gente tem que trabalhar como um organismo que é único. Não é um monte de pessoas trabalhando aleatoriamente. Nós somos um organismo. Então, se o fígado não funciona direito, atrapalha o rim, atrapalha o pulmão. Então, você reestabelece o bom funcionamento de um dos profissionais, você restabelece o equilíbrio do organismo inteiro, de toda a equipe. Então, quando a fisioterapeuta não está trabalhando direito, toda a equipe precisa ajudá-la a trabalhar direito. Não é todo mundo chegar lá e falar assim, lixo, sai daqui porque você está atrapalhando todo mundo. Até pode acontecer um dia uma situação como essa, uma pessoa está totalmente não alinhada com o propósito da equipe. Mas entender que as falhas são de todos. Não é só de quem falhou. Isso é um processo muito de evolução de maturidade de uma equipe. Critério 31. Deverá existir um sistema de monitoramento dos indicadores assistenciais. Então, você escolhe os indicadores e você monitora. Então, todo paciente é avaliado quanto à presença de dor 3 vezes por dia. Eu quero a minha meta, 80% de resultado nesse indicador. E você sabe o que você vai buscar nos registros e qual que é a porcentagem que você vai alcançar. Então, suponha que um mês você alcance 70%. Se você tem uma auditoria de qualidade, você não
não vai se envergonhar que você tem 70%. Ele falou assim, olha, aconteceu, esse mês nós tivemos abaixo da meta, mas o nosso propósito é fazer um treinamento institucional sobre avaliação de dor e isso vai melhorar a nossa performance. E depois de 3 meses você vai medir de novo e falar, olha, subiu para 85%. Então, realmente, o treinamento teve efeito. Então, o problema maior da qualidade não é você falhar, é você não saber o que fazer com a falha, você tentar esconder a falha. Isso que é péssimo num processo de qualidade. Deverá ser criado e implementado um processo sistematizado de melhoria da qualidade. Eu acabei falando no critério anterior, eu falei isso também, né? Então, quando você tem uma determinada linha de performance que você gostaria de alcançar, se você está muito abaixo, tem 2 motivos. Ou porque você sonhou alto demais, ou porque você falhou no treinamento desta meta. E aí, se você tem criado e implementado esse processo sistematizado, você não tem esse perigo. Então, critérios de qualidade da equipe, uma formação especializada, treinamento e educação continuada. Uma equipe de qualidade é uma equipe que se compromete com a qualidade humana de seus integrantes. E a equipe de qualidade é uma equipe que tem como único fim o paciente que cuida e também a sua família, tá? Então, era isso. Deixa eu interromper. Aberto a discussões agora. Não, vocês viram que não vai precisar comprar nenhum acelerador nuclear, nenhum boneco de simulação realística, não vai precisar de grandes equipamentos, mas talvez exija grandes mudanças pessoais no processo, né? Por ter vários médicos que atendem o paciente, então, às vezes até a família se entra em colapso lá de tanto medicamento que tem o paciente, né? Então, achei interessante a questão dessa planilha aí e deixar claro para a família, para o próprio enfermeiro, que às vezes é tanto medicamento que também ele não sabe, o auxiliar que está lá na casa, né? Achei a questão do volume que é dado também, eu acho que a gente, se tivesse um indicador, nós estaria abaixo de 40, esse indicador aí de cálculo de volume. Eu acho que a gente tem que iniciar através do que você passou, como a gente é pequeno ainda, eu acho interessante começar já fazendo isso, né? Doutor, você está me escutando? Tô ouvindo. Parece, você consegue liberar o microfone do pessoal? Tá ativo todos agora. Ok. Mas tem alguns que apagaram por si mesmos. Então, o controle do microfone está liberado para vocês, tá? Ok, obrigado. Assim, eu queria perguntar uma coisa. Nós não tivemos ainda um óbito domiciliar para que o nosso médico fosse atestar o óbito lá. Então, todos assim, a gente viu que o paciente estava mal, como a gente tem a referência do hospital, então a gente conseguiu encaminhar esse paciente para o hospital e ele acabou indo a óbito lá, então foi gerado o atestado de óbito lá. Como a gente não teve ainda o óbito, se acontecesse óbito, igual você falou que você entra às vezes num consenso com a família, né?
chama o SAMU vai lá, faz essa declaração. Eles têm esse protocolo, o SAMU também, de poder fazer uma declaração desse óbito, para depois gerar o certificado de óbito? Dei aula recentemente no grupo do SAMU, nos médicos e enfermeiros do SAMU. Existe um projeto de fornecer atestado de óbito para pacientes com cuidados paliativos. Tem, acho que 1 ou 2 regiões de São Paulo que já acontece isso. Mas eles só não abrem porque senão eles não dão conta de fazer isso. Porque é muita gente. E aí, assim... Tem 14 unidades só de amor, que vai com o médico. Sei. Então, é pouco. Não tem muito. Nossa, então, assim, o que acontece é a constatação do óbito. Então, é constatado o óbito da Dona Maria, às 18 horas, no dia 20 de dezembro, em casa, encontrada em asfixia ou parada respiratória, paciente com câncer avançado. O médico assina, carimba, e aí, com esse documento, eu posso fazer um atestado origem. Entendi. Eu só falo assim porque daí o nosso médico vai poder fazer esse certificado aí, porque eu não sei ainda direito o trâmite da funerária, né? Sim. Eu acho que a funerária tem que esperar ter o atestado, o certificado para poder levar, não é? Mas você tem o documento, o atestado de óbito? Então, não tem, eu consigo isso aí pelo KNES, né? A gente, como médico, pessoa física, eu tenho uma moça, uma despachante aqui que consegue as minhas receitas amarelas e a receita azul, pega atestado de óbito para mim, como médico, pessoa física. Mas o home care, as clínicas, elas conseguem um bloquinho, um volume maior. E aí você só tem que guardar a fita rosa para você poder pedir mais atestado de óbito depois. Então se faz 3 vias, aí 2 vias ficam com a família, uma via fica com você, que é a folha rosa, que é a última. E aí, com o atestado de óbito, eles vão na funerária e seguem todos os trâmites. Aí consegue liberar o corpo para a funerária. O que é de muito bom tom para uma equipe de cuidados paliativos? Possa fazer o preparo do corpo assim. Não entendi. Fazer o preparo, o tamponamento. Ah, entendi. A equipe saber fazer já para iniciar, né? A enfermagem faz... Então, assim, se o paciente não é judeu, não é budista, é um paciente católico, protestante, evangélico, espírita, aí você vai fazer o tamponamento. E esse tamponamento sendo feito em casa, é um ritual muito bonito, porque é a enfermeira que cuidou do paciente, a técnica que cuidou do paciente para fazer esse último procedimento, e a família vai poder ajudar a vestir o paciente. Então, se é uma mulher, ajudar a maquiar, escolher o brinco que ela gostava, arrumar o cabelo. Isso é um ritual que é muito, muito poderoso no processo clínico. Então, é um espaço muito importante do cuidado. Então, minhas amigas enfermeiras, quando a gente fala sobre essa questão de final de vida, o ato derradeiro da enfermeira é o preparo do corpo depois do óbito. Então, saber fazer isso de uma maneira respeitosa, tem um filme que eu vou deixar de tarefa para vocês, chamar A Partida, que é sobre o preparo do corpo. Fica um filme de tarefa para vocês se prepararem para o primeiro óbito domiciliar de vocês. Achei interessante também, eu queria assim, mais esclarecimento em relação ao manejo do farmacêutico com o médico em, às vezes, retirar alguns medicamentos, por exemplo. Se o médico, que nem a gente trabalha, às vezes, com pacientes que o médico é de outra empresa. E aí, como que a gente vai ter, às vezes, esse manejo, por exemplo?
essa interação, é importante que você possa deixar isso como um benefício para o médico, não como um problema para ele. Eu falei assim, doutor, na nossa equipe nós temos uma farmacêutica clínica. Que farmacêutica, doutora. Oi? É farmacêutico. Farmacêutico clínico. É. O farmacêutico clínico, ele é um profissional que está envolvido no processo de prescrição, não como um funcionário automatizado que vai só dispensar os remédios. Ele raciocina em cima dos remédios. Então, quando você faz a dispensação de morfina, o farmacêutico tem que saber que quem está na ponta do processo é alguém que está com dor. E aí, quando o farmacêutico está envolvido na questão da prescrição, ele sabe como manejar isso junto ao médico. Então, fala, doutor, essa paciente está tomando, o exemplo que eu dei lá da vitamina D, ela está tomando o calcitran, MDK, que tem vitamina D, ela está tomando o Centrum, que tem vitamina D, e ela está tomando Depuro, 7 gotas por dia. A gente pode manter, talvez, o calcitran, porque a quantidade é a recomendável diária, ou se eu gostaria de fazer uma suplementação extraordinária. Então, você vai abordar o médico como quem sabe o que está dizendo. Entendeu? Você não vai pedir a opinião dele, você vai dar uma sugestão técnica bastante embasada. Olha, está prescrito o tramal e também a morfina. A gente sabe que a associação dos dois pode levar a complicações de hiperalgesia, pode levar a efeitos colaterais indesejáveis. O senhor gostaria de manter apenas a morfina numa dose ajustada? Ajuda o cara a não fazer besteira. E aí você não pode ser um cúmplice do erro. Você precisa oferecer a possibilidade desse médico pensar a respeito da decisão dele. Suponha que o cara é grosso pra caramba com você e fala assim, não, eu vou manter. A gente tem que orientar a família. E aí a família tem mais poder sobre o médico do que a equipe multiprofissional. Então, ela fala assim, essa associação, talvez fosse bom conversar. Vai criar problemas? É possível que crie, mas trazer para o médico o entendimento de que a equipe que vocês têm é uma equipe que dá suporte a ele na qualidade do trabalho dele. Então, o farmacêutico clínico ele é um profissional fundamental no cuidado paliativo, especialmente cuidado paliativo de pacientes crônicos e neurológicos. Porque você vai ver que o paciente muitas vezes está tomando os 28 comprimidos que eu comentei e não está tomando nenhum analgésico. Nenhum. O paciente está lá dobradinho igual o Tsuru, tem lá ferida, tem que fazer aspiração, tem que fazer um monte de coisa e não toma nem Novalgina. Então, assim, um erro ético, um erro de prática. Um erro de prática médica mesmo, que não dá analgésico no paciente nessa condição. Então, a gente vai fazer sugestões. Nós temos um protocolo de controle de dor no nosso Unicare. Eu gostaria de compartilhar com os senhores os artigos que tem disponíveis a respeito do tratamento de dor de paciente na condição da Dona Maria. Aí você vai conversar de um outro lugar com esse cara, entendeu? Entendi. Obrigado pela dica. Doutora, como é que lida com essa quantidade de protocolo aí? É muito protocolo. Então, na verdade, através do plano admissional? Você vai criar os protocolos que você tiver condição de tomar conta deles. Então, se você puder, você vai criar um só, não tem problema. Desde que você crie, consiga implantar e monitore. Então, olha, eu tenho protocolo de constipação. É uma boa dica. O paciente com fecaloma é uma vergonha para o home care. Porque o cara tá assim, você tem marcação homem a homem, mulher a mulher. Você tem um técnico para um paciente. E aí o cara não percebeu que ele está 5 dias sem evacuar e não tomou nenhuma providência? Não pode. É vexame. Então, hábito intestinal. Precisa ser confortável. Não precisa ser todo dia, mas precisa ser uma evacuação confortável. Pode ser a cada 2 dias? Pode. Mas você precisa ter que tomar conta desse hábito intestinal. Então, assim, não, o paciente evacuava todo dia. Agora tem 3 dias ele não evacua. Então, primeira medida é laxante. Então, vai tomar tamarine, vai tomar Gutalax. Você vai escolher qual que vai ser o padrão.
Mas aí, quando você escolhe, já o protocolo ele é automaticamente implantado, sem necessidade do médico ir prescrever. É o protocolo de constipação. Terceiro dia sem evacuar, laxante. Quarto dia sem evacuar, supositório de buferina. Quinto dia sem evacuar, Minilax ou Flitineme. Sexto dia, sétimo dia sem evacuar, clisteglicerinado. Gota a gota. Gota a gota. Entendeu? Você tem essa escala. Esse é um protocolo, Daniel. Aí você tem protocolo de dor, tem protocolo de náusea, protocolo de apneia. Você tem esses protocolos? Você tem os protocolos, alguns aí? Tem, dá para te mandar como exemplo. Eles são iguais no mundo inteiro, assim. Não é assim, não é uma coisa que é complexa de fazer. Nós temos a gente tem uma barreira ainda da família para aceitar a questão ainda dos analgésicos mais fortes, igual a morfina. Porque a família até fala que a morfina é o veneno. Tem um microfone aí que eu acho que está atrapalhando. A gente não... Tem alguém lavando louça. É. Melhorou? Melhorou. Agora melhorou. Tem alguém batendo na panela também. O que eu estava falando? Então, que a família não aceita analgésico. Isso. Elas falam que a morfina, por exemplo, é um veneno. A morfina, ela causa aquela sonolência e o paciente tem apresentado, às vezes, uma confusão mental. Mas, a princípio, era o analgésico que estava sendo usado e que tirava a dor, porque a dor dela é uma dor de uma prótese infectada, ela tem o ICC, já foi discutido aqui o caso dela, e tem já um encurtamento de perna com essa prótese infectada, e como é que eu poderia lidar com a família? Assim, Educação, paciência. Você vai falando, olha, é esperado que na idade dela, quando a gente usa esse tipo de medicação, o paciente fica um pouco mais sonolento. Mas é importante que a gente controle a dor, porque senão a gente vai ter mais dificuldade do cuidado do curativo. Então, a gente vai sacrificar um pouquinho na sonolência, mas vai ganhar bastante no resultado do tratamento. E aí vai o médico dizer, não, olha, não vai ficar viciada. Essa sonolência tende a melhorar nos primeiros 5, 7 dias do tratamento. Então, você vai pela educação. Porque se ela ficar com dor, ela vai ficar confusa e desorientada também. E aí ela não vai ficar sonolenta, ela vai ficar agitada e não vai deixar ninguém dormir. O excesso de dor causa isso aí também. Então, você tem que trazer esse conhecimento técnico de quem está cuidando, acalma a família. Certo. Agora, se quem estiver oferecendo tiver medo também da morfina, aí tem jeito. No caso aí dessa paciente em especial, além da própria família, eu falo que não entendeu, eu acho que não aceitou a morfina, eles conseguiram ainda implantar isso na paciente. Você está tomando morfina e a morfina, para quem tem câncer, ele vai morrer. E você não tem. Quando tem isso, aí tem que trocar o remédio. Aí você dá restiva, você põe adesivo, você dá metadona, você põe fentanil. Não adianta. Não tem como você mudar. Você tá todo esse drama, muda de remédio. A enfermagem chegou a administrar, doutora, porque ela gritava assim muito. A enfermagem chegou a administrar sem ela saber, né? Com o intuito de aliviar mesmo a dor dela. Mas sem ela saber, ela é uma paciente consciente. Então, isso não tá certo. É melhor você trocar o remédio do que você enganar. Por melhor que seja a sua intenção. Sim. Entendeu? Não tá certo. Ela não aceita. Ah, mas ela tá errada e eu tô certa. Tá. A gente até entende que do ponto de vista humano é melhor que ela tome um remédio. Só que ela prefere ter dor a tomar morfina. Então troca a morfina. Ela prefere. Não troca, não tem problema.
Ai, não, a senhora tem razão, morfina, nesse momento, a senhora não gosta, talvez a senhora vai passar mal só de medo da morfina, então a gente vai dar um remédio que não é morfina, nós vamos dar fentanil. Aí você dá o Restiva, que é o adesivo novíssimo, que acabou de chegar e tal, custa R$300 a caixa, e aí, nossa, um remédio maravilhoso, super seguro e tal. Não é morfina. Mas é um analgésico potente. Ela vai ficar. E troca uma vez por semana só, o adesivo, super né? maravilhoso. Só não pode Perfeito! Eu falo assim, o grande risco do home care é você se distrair, porque tem uma coisa só para você fazer. Então, eu brinco, tem, às vezes, profissional que trabalha em home care, que eu falo que se deixar 2 tartarugas para o cara tomar conta, uma foge, a outra fica grávida. Nossa! A pessoa não consegue prestar atenção em um paciente. Assim. Então, esquece de trocar o adesivo, esquece de trocar o equipo de nutrição, esquece, porque ele só tem um paciente para tomar conta, ele se distrai. Quando eu trabalhava no hospital e a gente percebia que quando o hospital estava cheio, todo mundo focava o seu setor e conseguia entregar o plantão perfeito com o hospital cheio. Agora chegava final de ano que esvaziava o hospital, sempre ficava... exatamente. Ficava tudo ocioso, né? Eu queria perguntar outra coisa. O nosso home care ainda é inicial. Nós não temos muito paciente, uma média aí assim de 30 a 40 pacientes. Tá. E a gente teria que ter agora já uma equipe para cuidados paliativos, uma equipe separada, ou assim podemos ainda estar trabalhando todos juntos e cuida paliativo, cuida clínico normal, reabilitação? Olha, Daniel, eu penso que é inviável você ter uma equipe exclusiva para cuidados paliativos, porque senão você ia ter uma equipe exclusiva para trabalhar dos 40, 30 pacientes. Porque o perfil de paciente é um perfil de cuidados paliativos. Então, o que é o que a gente até já chegou a discutir? A recomendação. Você passa a informação unânime básica para todo mundo. E aí, vão ter 3 ou 4 profissionais na equipe que vão se sobressair no interesse e que vão se dedicar à formação continuada. Porque vão ser essas pessoas que vão dar sustentabilidade na tua equipe quando ela crescer. Então, quando você tiver sei lá, 200 pacientes para você tomar conta, que aí você tiver desses 200, 30% dos pacientes, 60 pacientes são de cuidados paliativos, aí as pessoas formadas ficam com eles, mas os outros pacientes, eles podem estar em processo de transição para cuidado paliativo. E aí você vai ter, essa equipe formada vai fazer educação continuada para todos os outros. Então, esse curso que eu vou fazer aí em janeiro, fevereiro, ele vai poder ser dado pelos profissionais que se formarem no modo pós-graduação, eles vão poder ser as pessoas que vão ser os instrutores desse curso, num próximo grupo que você vai contratar. Quando a empresa crescer, você não pode ter necrose interna da equipe, entendeu? Porque senão, se você contrata as pessoas muito cruas nesse conhecimento, elas não vão conseguir manter a qualidade que você galgou nesses primeiros 40 pacientes. Então, você precisa ter dentro da tua equipe quem cuide de quem está chegando, para que seja continuidade do cuidado. Entendeu? Ô, Daniel, você comentou no começo da aula a respeito da dúvida que tivemos na segunda-feira. Você chegou a explanar o caso para ela? Não. A Raquel está com o relatório que a gente fez na nossa reunião. Eu vou para o critério já do nosso paciente. A gente tem um paciente de 36 anos que teve um trauma por acidente de moto, e aí quando ele foi remover a tráqueo, ele teve uma hipóxia lá e ele sequelou. Teve uma estenose de traqueia, né? O médico que cuidou dele fez a laringectomia
laringectomizou o paciente. Então, ele está, assim... Como a vigil, Isso. atualmente. Exato. E aí, ele tem um organismo bom, né? Mantém aí um padrão aí já de 2 anos, sem aqueles grandes processos infecciosos, né? E aí a gente discutiu. Ele é um paciente paliativo, por ser jovem e está nesse estar estado, estabilizado, né? está estabilizado, ou ele é um paciente paliativo, né? Então, se ele é um paciente crônico ou paliativo. Isso. Isso. Esse, pela característica que você está me trazendo, é um É paciente... o Cleiton. Acho que você deve ter aí o... Deixa eu pegar aqui a última avaliação dele. Só um minuto. A questão no dia, doutora, ficou assim em relação à definição, né? Uns falavam, mas um traumatismo crânioencefálico, a princípio, não é uma doença em progressão, Exatamente. né? Então, ó, pela condição dele, pelo trauma de crânio, mais essas complicações que ele teve aí, da estenose e tudo mais, que são complicações decorrentes da própria condição neurológica dele. Esse paciente é um paciente crônico. Ele se beneficia de ações paliativas. São controle de dor, controle de dispneia, monitoramento dos cuidados do corpo dele, para você não ter escara, de você fazer as prevenções do sofrimento possível que ele possa entrar em contato ao longo dos anos que ele vai ficar sendo cuidado. Mas é um paciente que tem um potencial de décadas até. Entendeu? O que se estabelece para esses pacientes? Você pode estabelecer limites, mas você não vai poder retirar suporte. Não pode fazer isso. Então, assim, o paciente ele não é dependente de aparelhos, né? Não. Então, suponha que ele tivesse uma doença que ele ficasse, uma condição neurológica grave a ponto dele depender de aparelhos. Você não pode extubá-lo, fazer extubação paliativa. Diferente se ele tivesse um câncer avançado com 30 e poucos anos. Você poderia fazer extubação paliativa, porque ele ia falecer da doença com ou sem tubo. Agora, sendo um paciente crônico, ele se beneficia de ações paliativas e você pode discutir com a família limites. Então, fala assim, olha, se o Cleiton tiver uma pneumonia, ele vai ser tratado em casa, ele não vai para UTI. Se o Cleiton tiver uma infecção urinária, entrar em sepsemia, entrar em falência de múltiplos órgãos, ele não vai ser entubado. Ele não vai receber droga vasoativa. Então, você vai estabelecer limites. Mas você não vai retirar suporte. A gente pode classificar aquele, assim, né? Nós chegamos a uma conclusão assim, né? Na época, que ele até pode estar em cuidados paliativos, por ser um paciente paliativo com abordagem diferenciada de um paciente, por exemplo, em terminalidade, então, né? Mas aí foge do conceito, né? Então, a gente está num processo de votação junto à Organização Mundial de Saúde para mudar a definição de cuidados paliativos. Então, cuidado holístico de pacientes com doenças graves. Nesse novo conceito, Cleiton é paliativo. Certo. Mas no conceito anterior... Antigo, não. Mas não se esqueçam que Cleiton sofre, e que família de Cleiton sofre. Então, sim, o cuidado que vai ser oferecido para ele é um cuidado no formato paliativo. Mas entendendo que não vai ter retirada de suporte. Sim. Tá? Ficou claro? Ficou. Então tá. Agora, Daniel tá sem som, peraí. Fala de novo. É interessante que a gente vai entendendo que existe essa mesclagem. E aí os cuidados paliativos vai clareando para a gente. Porque senão a gente vai pensando assim, bom, o paciente que tem o diagnóstico
que vai afunilando para ele, só é esse o paliativo. Então, aí agora a gente já entendeu que não é aquele paciente que às vezes precisa de ter os cuidados paliativos, mas às vezes ele tem ainda uma longa vida, né? Assim, a indicação de cuidados paliativos não é a morte iminente. Precisa interromper esse pensamento. Não é a morte que vai acontecer semana que vem, aí o paciente virou paliativo. Não, ele está em sofrimento, então ele merece as ações paliativas. Agora, o limite do tempo da vida dele está direcionado à qualidade do cuidado, nesse caso do Cleiton. Então, se ele tiver um cuidado clínico bom, ele vai viver muito tempo. Aí vai entrar nas discussões éticas, se isso é vida, se isso não é vida, se isso é dignidade, se não é. Isso não é problema seu. Se você, como cuidadora, não tem que decidir o que é vida, o que não é vida. Você tem que cuidar da vida que te apresenta. O perito, quando foi fazer a avaliação nele, eu estava na casa e ele continuou falando isso. Sei para que isso. Não tem maturidade para isso. Nós não temos no Brasil ainda essa condição de falar assim, então vamos fazer a eutanásia porque isso não é vida. Não temos condição de decidir isso. A gente não tem cacife para discutir. Então, nem que se acontecer com você não tem decisão sobre isso. Se acontecer com você pode dizer para sua família, olha, se isso que está acontecendo com o Cleiton acontecer comigo, então eu não quero ir para UTI. Então eu não quero antibiótico. Eu não quero transfusão. Aí você já estabelece o limite na sua consciência. E a sua família só obedece. Então você vai com o limite, você estabelece a condição considerada digna para aquela pessoa. Então, o que é dignidade? Dignidade é você poder dizer aquilo que você suporta e aquilo que você não suporta. Raquel, você quer ler o relatório que a gente fez para a doutora? Raquel tá sem som. Peraí. Ativei aqui. Não, mas acho que ela não a deixa. Agora foi. Agora sim. Oi? Oi, pode falar, Raquel. O primeiro tópico que a gente tinha conversado foi de estruturas e processos de atendimento, né? A gente elogiou mas em alguns aspectos e uma dificuldade que a gente falou era da questão da equipe por conta do auxiliar de enfermagem. É que a enfermagem era um pouco crua em atendimento e em ética. Da questão dos protocolos, eu acredito que a doutora esclareceu bem. Eu tenho uma dúvida na questão dos protocolos. Você comentou da questão do banho, né? Eu faço esse protocolo, por exemplo, da paciente que ela tem uma determinada dificuldade, então ela não vai tomar banho no banheiro, ela vai tomar banho no leito. Desculpa eu não usar os termos certos, tá? Não, imagina, vai lá, fala do seu jeito. E eu crio esse protocolo, por exemplo, do banho, somente para ela, é um protocolo particular da paciente, ou eu posso inserir ele no protocolo geral do atendimento de home care? Você pode introduzir no protocolo geral, porque, assim, na maioria das vezes, a contraindicação do banho de aspersão é uma contraindicação clínica. Isso vai valer para todos os pacientes. Então, você talvez tenha que trabalhar mais na contraindicação do banho do que na indicação do banho. Então, se você falar, olha, quais são os critérios que vão fazer com que eu tome a decisão de fazer banho no leito? Então o paciente tem uma doença neurológica, por exemplo, o Cleiton, é possível que ele tome banho sempre no leito, porque não tem contato, como a vigil, a cabeça não sustenta, ele não sabe. Não, doutora, é no todo mundo brigando para segurar ele, água na tráqueo.
você tem? Aí, o que vai ser a indicação? O paciente gostava de tomar banho no chuveiro. A família apoia tomar banho no chuveiro. Nós temos número de pessoas suficientes para poder segurar trato, arrumar isso, catéter, tal, para tomar banho no chuveiro. Então, você pode colocar. Então, se você fazer o protocolo, você pode colocar ou os critérios de indicação ou os critérios que favorecem o banho no chuveiro. Você escolhe o que você vai definir, porque é uma característica que vai ser muito própria do teu home care. Então, o meu protocolo de banho, ele diz respeito às condições que favorecem banho de aspersão. Então, a família topa, eu tenho equipe que gosta, tá calor, o banheiro é bom, o paciente gostava de tomar banho, ele gosta de tomar banho no chuveiro. Aí você vai ter o banho no chuveiro, mas é o protocolo que você vai estabelecer. Então, no perfil de vocês, não cabe colocar critério de inclusão, porque o Cleiton não tomaria banho no chuveiro nunca, por um critério clínico. Mas, no ambiente que vocês vivem, Cleiton toma banho no chuveiro e é a coisa mais divertida do mundo. É por causa da resistência da família mesmo. A mãe, ela, assim, já foi falado para ela de tudo que o Cleiton tem, por exemplo. O neurologista já falou que não vai evoluir, nós já sabemos, só que a mãe tem a fé de que o filho dele vai ainda voltar. Então, às vezes, igual colocamos a prancha lá para ele, a ortostática. Então, colocamos ele em pé, a mãe dele quer que quase saia andando com ele, entendeu? Então, o banho, se começar a dar banho no leito, ela vai interpretar que o filho dela está morrendo, que a gente está matando, quer dizer. Então, aí é uma condição que favorece o banho de aspersão, mas dificulta a aceitação da família. Então, mas com riscos, né? Você não pode simplesmente aceitar isso e nunca fazer nenhum tipo de intervenção. Então, talvez a questão da fé para ela seja importante que você discuta com um líder religioso da religião dela. Como que a gente ajuda essa senhora a entrar num processo de aceitação do limite humano e da grandeza divina de que é hora do filho dela morrer. A hora que ele complicar, ela precisa estar preparada. Como que vocês vão preparar essa senhora para isso? Porque ela pode estar preparada para daqui uma semana, a Cleiton entrar numa septicemia, ou daqui a 20 anos. Ela tem que se preparar. E alguém tem que conversar com ela sobre isso. Então, assim, até que o milagre aconteça, o que é dignidade para o seu filho? Qual que é o limite? Entendeu? Na questão ainda do Cleiton, por exemplo, a equipe tem que fazer a mãe dele entender que o banho dele desse jeito, assim, traz risco. Traz risco. Nós, como empresa, o que a gente pode ter para a gente estar seguro de que a gente explicou para ela? Só um relatório basta? O relatório de enfermagem? Essa condição da segurança é assim, é seguro você não trabalhar com isso. Isso é seguro. É melhor você não trabalhar com isso. Se você quer só redução de risco, não trabalhe com isso, porque vai entrar em risco o tempo inteiro nessas negociações. Então, trazer para ela, falar assim, olha, dona, como é que é o nome dela? Lourdes. Dona Lourdes, hoje não vai dar para a gente dar banho no chuveiro do Cleiton, porque a pressão dele está muito baixa. E aí a gente vai colocar ele em risco. Eu sei que a senhora gosta muito que ele tome banho no chuveiro, mas a gente precisa dar um banho seguro nele. E aí a gente tem nossos riscos, a senhora sabe de tudo que está acontecendo com ele, mas hoje, em especial, não vai ser possível. Então você põe limites, porque também você não vai se sujeitar às vontades da família só porque ela não aceita o quadro. Você tem que interagir de uma forma legítima com o seu profissionalismo. Então, a Simone perguntou aqui, as avaliações são padronizadas cientificamente? Sim, e elas são ajustadas conforme os recursos que podem ser oferecidos. Lembra nos critérios de qualidade?
Então, assim, tem todas as indicações científicas, só que a equipe, ela tem condição de ultrapassar a recomendação científica e abordar do ponto de vista humano. Então, você vai fazer um ajuste de acordo com o recurso que você tem. Que foi o que aconteceu lá no Florence, né? Exatamente. Então, é tudo baseado cientificamente. Você não vai inventar a roda. Então, você vê o protocolo de banho, tem protocolo de banho, que tem indicação de escolher se a aspersão se vai ser chuveiro. Do ponto de vista científico, Cleiton não tem indicação de banho de aspersão. Só que do ponto de vista humano, tem. Só que para você pôr o humano em prática, você tem que ter alguma segurança. Você não vai fazer só porque a mãe não aceita. Isso daí, se escrever no prontuário isso, não há quem te salve. A mãe não aceita, espera um milagre, então vamos dar banho no chuveiro e o paciente caiu e bateu a cabeça no... Entendeu? Não? Isso é sério. Então vamos partir para a parte alimentar. Ele veio do hospital, ele ficou 6 meses internado, né? Ele sofreu traumatismo, veio para casa, ficou 1 ano bem, porém, assim, bem entre aspas, né? Veio com a tráqueo metálica, depois de 1 ano na tentativa de retirar essa tráqueo através de uma broncoscopia, que aconteceu essa parada cardio por uma estenose, né, da traqueia. Bom, enfim, ele veio para casa nesse quadro após 6 meses de uma nova internação. Ele veio, doutora, com alimentação oral e sonda. Né? Essa alimentação oral, eu acredito que o médico liberou lá na UTI, que ele ficou assim, um pouquinho, né, uma pouquinha. Em casa, tudo mudou. É pratada. E ele come? Ele come porque a fono, hoje ela não está aqui, ela precisou viajar, ela não está, ela poderia explicar melhor. Ele come por um mecanismo automatizado. Então, qualquer coisa que se colocar na boca vai para dentro. Tá bom. Né? Vai para dentro. Então, a nossa questão ainda é a briga, né? A quantidade, em primeiro lugar, que leva a gases, que leva, né, às vezes, apesar de que ele não é um paciente com obstipação intestinal, mas não deixa de ter muitos gases e desconforto, né? E a sonda. Né? E a sonda, quer dizer, mantém-se a sonda para hidratação e a alimentação da dieta, mantém as pratadas, apesar de que a nutricionista que também não se encontra, já conseguiu bastante coisa com ele, né? Ele chegou uma época que ele estava bastante pesado, a equipe tem dificuldade de mandar profissional para lá, porque tem que ser profissional que transfere, né? A gente só conseguiu que não houvesse tantas transferências, colocando na cabeça dela que o corpo dele justamente dói. Então, sai para o banho, volta para a cama, sai para tomar sol, depois volta para a cama, depois sai para a prancha, volta para a cama, depois sai para... Não tem condições e não tem corpo para isso, né? Porque ele é tetraplégico, obviamente. Então, a nutricionista conseguiu com que fosse pelo menos reduzida as porções via oral, né? Uma vitória. Não entendi, doutora. Foi uma vitória. Foi uma vitória, porque até quando o doutor Ricardo assumiu o caso, ele falou, nossa, como que nós vamos conseguir conduzir esse caso? Porque clinicamente ele teria indicação de uma gastro, né? Para não... Então, apesar de assim, que ele... É melhor do que ele ficar com sono nasoenteral. Então, a mãe é muito difícil, é um sofrimento em todas as dimensões, doutor. Todas. Física. Ajudar ela, porque ela está tentando fazer o que ela pode. Então, assim, sim. Esse caso é um caso que tem uma indicação formal de gastrostomia. É óbvio isso. Não é, se ele vai ficar com a sonda nasoenteral, ele vai ficar com a sonda, ele vai ter sinusite, ele vai ter refluxo, ele pode ter pneumonia aspirativa, ele come por boca. Então, isso é um fator de aumentar o risco de complicação. Então, tem indicação de gastro. É possível? É um recurso que está à disposição dessa família? Tá. Então, nós vamos oferecer. Ai, doutora Ana, não dá porque não tem equipe de gastro e aí o convênio dele não cobre, a gente vai ter que fazer no SUS porque ele tem risco cardíaco por causa
das complicações que ele teve respiratórias, então não dá para fazer a gastro. Tá bom. Aí não dá para fazer a gastro, a gente não vai ficar sofrendo. Nós vamos admitir que não dá para fazer a gastro e não vai ficar olhando para ele e assim, podia fazer a gastro. Não fica nesse mimimi. Então, não dá para fazer gastro, não dá. E a gente vai ficar com a sonda. E é melhor ficar com a sonda junto com a alimentação oral, porque com a sonda você garante medicação. Se você faz um teste uma semana sem usar a sonda, e ele aceita a medicação, aceita a água, não engasga, tira a sonda. Mas você tem que tomar essa decisão com base em fatos, não em imaginações. Ele é laringectomizado, então não tem o risco de broncoaspirar. Então, Ele só toma baclofeno, só. Que uma vez ao dia até. Ele toma água. Toma. Bebe água. Bebe. Então, a indicação é retirar a sonda. E a mãe vai ficar felicíssima. Nossa, melhor descoberta do ano. Meu filho tá melhorando. Já tirou a sonda. E aí, com isso, você já pode negociar com ela. Já que ele melhorou da sonda, a gente podia reduzir um pouquinho a quantidade de alimentação para ele ficar um pouquinho mais fitness. E a gente vai conseguir deixar ele na prancha mais confortável. Porque não adianta você ficar brigando com ela que ela tá esperando milagre. Ela tá esperando milagre. Ela tá esperando um milagre. E isso não tem dúvida. De um dia ele acordar e falar, nossa, bom dia a todos, bom dia mundo, eu quero sair para comer pizza. Quem que vai ficar aborrecido com milagre? Ninguém. Porque você tem que administrar o tempo até que o milagre possa acontecer. Então, é tudo uma negociação. Você vai fazer o que ela quer no momento, no outro momento ela vai fazer o que você quer. E não é um jogo de poder, é um jogo para o bem-estar do momento. Entendeu? Não é porque a gente manda e ela obedece, ou ao contrário. Sim. É o bem-estar dele. Então, para o bem-estar dele, é melhor sem sonda. Se ele bebe água, se ele toma remédio, se ele é capaz de engolir o tal do baclofeno, com iogurte lá, para que esse moço está com sonda? Tem porquê. E aí, se num determinado momento ele parar de aceitar a alimentação oral, parar de aceitar a hidratação, aí vai se considerar passar a fazer a gastrotomia. Não faz sentido ficar com as duas coisas. Perfeito. Só que aí o que pode acontecer é que tem gente na equipe que fala assim, mas se a gente tirar a sonda, ela vai ficar mais fortalecida no milagre dela. Não tem problema. Qual é o problema de você sonhar que seu filho vai ficar bom? Não tem problema nenhum. Desde que você entenda que seu filho não pode engordar demais, que não dá para sacrificar ele com risco desnecessário para ir tomar banho no chuveiro toda vez, um dia que ele tá com a pressão baixa, que ele tá com gripe, entendeu? Essas coisas você precisa negociar com ela. Mas eu acho que a negociação de vamos tirar a sonda e vamos reduzir as quantidades alimentares, eu acho que seria bem interessante. Mas aí se a gente fala isso, não porque ele é cuidado paliativo, mas porque ele tá gorducho. Dificultando tudo, né? E ainda com um pouco de sorte, se a gente escolher um colesterol dele estiver alto, vai facilitar muito. É mesmo. Tem uma pergunta da Simone. Aqui, de segunda-feira em relação aos pacientes que não tem melhora, mas que estão em quadro estabilizado. É a mesma coisa que o Cleiton. Um paciente crônico que precisa de cuidados paliativos em relação a conforto. Ele é um paciente crônico que se beneficia do olhar paliativo. Mas ele não é paliativo, porque ele está estável. Doutora, você quer que a gente mande, então, os tópicos que a gente discutiu para você saber os nossos pontos positivos e os negativos? Manda o que foi discutido para a gente trabalhar em cima de fortalecer os positivos e ver a metodologia de intervenção nos negativos. Porque às vezes você vai ver um negativo que não é o momento de você mudar agora, espera um pouco. Tem outros que são muito negativos que precisa mudar para um. Entendi. Então, daí a Raquel manda, Raquel, nosso relatório, e daí a gente pode até discutir na próxima aula. O que você passou para a gente, você vai encaminhar um
PDF, alguma coisa assim? Eu posso mandar para vocês o material da qualidade, assim. Eu A mando. gente manter aqui. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Bom, estou à disposição lá no WhatsApp. Eu vou... amanhã trabalho normal, fim de semana eu estou aqui, ainda vou fazer visita domiciliar. Dia 26 eu viajo e volto no dia 8. E aí, dia 9 e 10 eu vou dar um curso, que é o Como Ajudar Alguém que Está Morrendo, que é um curso que eu vou dar online. Então, se alguém do grupo se interessar, me avisa e eu mando o link para assistir junto como convidado. Tá? Que vai ser dia 9 e 10. 9 e 10 de janeiro. Aí a gente podia marcar novo encontro, talvez para o dia 12, quem sabe? Deixa eu ver aqui que dia que é dia 12, né? Tô falando dia 12, mas não sei nem que dia que é. Depois eu viajo de novo dia 16 de janeiro, que eu vou lançar o livro em Portugal. Qual livro? A morte é um dia que vale a pena viver. A gente vai fazer o lançamento lá. A gente pode fazer, talvez no dia 14, na nossa segunda-feira. 14 de janeiro, então. 14 de janeiro. Eu tenho uma pré-reserva aqui de uma palestra, mas que não está confirmada. Se confirmar, eu aviso vocês, a gente põe isso para o dia 11. Então vai ser 11 ou 14, tá? Tá. Ou sexta ou segunda. A gente tem que fazer as 30 horas online. Aí, depois do dia 14, teria como a gente... Então, na verdade, assim, as nossas 40 horas, elas não são necessariamente online. A gente pode fazer um dia de discussão inteiro, o dia que quando eu for para aí. A gente vai ter o curso, então, enquanto a Andrea está dando fazendo as aulas, eu posso estar com alguém da equipe para falar sobre a consultoria. Então, a gente não precisa fazer as 30 horas online. Eu acho que essas primeiras 10 horas, assim, era interessante para a gente alinhar o caminho que a gente vai seguir juntos a partir daqui. Que facilita, né? Quando a gente faz online. Mas não precisa ser, não é obrigatório ser online. Eu acho que até é legal se for presencial mesmo, quando a gente se encontrar. Eu tô achando interessante você estar passando, que nem você passou a aula de qualidade, e a gente criou um monte de critérios para nós que às vezes não era tomado. Eu mesmo, a parte de indicadores, eu falei assim, nossa, nunca fiz um indicador para o meu home care, nada para gente. Porque aí você tem uma noção, isso é uma coisa que você, até como gestor de tudo, você tem uma visão muito mais palpável do que está acontecendo na periferia, porque você não consegue ver os 40 pacientes. Até você tem um certo controle, porque é pouco, mas o dia que pouco, 200, você não vai ter. Então, se tiver esses critérios, fica muito... Você tem a segurança de que o paciente foi avaliado, que está um plano de cuidados, que tem um protocolo instituído, que esse protocolo está dando certo, entendeu? Ótimo. Porque a consultoria é o espaço em que a gente conversa e o que de verdade é fruto da consultoria é o que muda para vocês a partir da nossa conversa. Então, esse é o fruto da consultoria. Nós temos aplicado bastante coisa já que tem feito no curso. Isso que foi 3 ou 4, né, que nós fizemos. E a equipe tem tido um entrosamento melhor em relação ao que conversar com o paciente, ter critério para conversar. Na reunião mesmo que nós fizemos segunda-feira, foi muito produtiva a reunião, porque a gente entendeu que a equipe precisa dessas reuniões, né? E aí, através disso, a gente vai conseguir passar esse afeto para a família, a gente vai conseguir aplicar, igual você falou, a gente tem que conversar com a família, que a gente está junto com ela para o que der e vier, né? Tamo junto, entendeu? E esse é o conforto e o afago que a família sente na hora que a gente está falando, entendeu? E aí eu comecei a passar as visitas e comecei a soltar
essa frase. E eu percebi que a família se sentiu melhor, aceitou a visita do André, que é o psicólogo. Hoje mesmo eu conversei com outra e ela falou assim, então tá bom, pode falar para ele vir, porque ela não queria. Né? Daí eu falei assim, dona Anitta, chama Anitta, Anitta. Falei, dona Anitta, o psicólogo é para você, é uma cortesia que a gente está dando para você, porque a gente sabe que a sua vida é difícil. De estar gente entrando na sua casa, saindo, você está vendo seu marido ali na cama, teve uma piora, você tem um conflito, tem os seus problemas familiares que às vezes não dá para ser discutido na casa porque você não tem a liberdade, entendeu? Então o André vai aí na sua casa, ele tem as técnicas para te ajudar a você superar suas dificuldades. E aí ela aceitou. É bom que eu já tô falando e o André tá escutando que vai ter que ir lá agora. O André já sabe o que vai ter que fazer lá, né? O André já chega com um sorriso lá, tipo um diário, assim, chega assim, eu sou o seu presente. Entregue em mãos aqui de presente para você. Exatamente. Mas eu sou grato pelo que está sendo feito. Feliz com os resultados, que bom. E eu quero, quando você chegar aqui, a gente já ter os indicadores para te apresentar. Então, não precisa sonhar com muita complexidade. Não precisa ter 200 protocolos. Você pode ter 2, 3, desde que você tenha a segurança de que eles estão acontecendo. Para chegar no máximo possível, você tem que dar o primeiro passo. Legal. Alguém quer falar? Bom, então eu estou devendo para vocês o material da qualidade, tá bom? E aí a gente complementa com o relatório que vocês tiverem de ponto positivo e negativo e a gente vai conversando por e-mail ou por WhatsApp. Qual que foi a tarefa mesmo? Você tem que mandar para mim os pontos positivos e os negativos que vocês chegaram na conclusão. Isso aí a gente fez. Isso. Fechou. Fechou? Fechou. Bom Natal para todo mundo. Para você também. Feliz Ano Novo, que a gente comece uma boa história no começo do ano aí, com muita coragem e muita determinação. Tá bom? Beleza, obrigado. Tchau. Beijo.